Caso Marcos Kitano ou caso Ioki, se refere ao homicídio do empresário nipo-brasileiro Marcos Kitano Matsunaga, que ocorreu em 19 de maio de 2012, quando o então diretor executivo da empresa alimentícia Ioki, aos 42 anos de idade. O crime foi cometido por sua esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, quando tinha 30 anos, que confessou tê-lo assassinado com um tiro na cabeça de pistola e esquartejado seu corpo. Marcos Kitano, a vítima do crime, nasceu na cidade de São Paulo em 1970 e passou sua infância no bairro de Parque Continental. Estudou nos melhores colégios da região, concluindo seus estudos normais em 1988 no Colégio Santa Cruz. Depois disso, Marcos foi estudar administração na FGV. Sua família, que é herdeira da empresa alimentícia Ioki, fundada pelo avô de Marcos na década de 1960. Passou para Marcos o controle da empresa depois de terminar os estudos. Alguns anos depois disso, e já casado, ele conheceu Elise por um site de relacionamentos. Elise Araújo Kitano Matsunaga, Shoppingzinho, 29 de novembro de 1981, autora confessa do crime, nasceu em uma família pobre numa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no interior do Paraná. Criada pela mãe solteira empregada doméstica. Passou a infância na cidade e estudou em colégios públicos, onde era tida como boa aluna e não teve problemas de comportamento. Aos 14 anos, Elise foi expulsa de casa pela mãe após ter sido abusada sexualmente por seu padrasto, mudou para Curitiba, a 400 quilômetros da sua cidade natal, onde foi fazer um curso técnico de enfermagem e passou a trabalhar em um hospital. Pouco tempo depois, se mudou para a cidade de São Paulo, onde tornou-se uma prostituta, oferecendo seus serviços por um site de relacionamentos. Foi dessa forma que Elise conheceu Marcos Kitano, enquanto ele ainda era casado. Elise é bacharel em Direito. Elise viveu como amante do executivo por 3 anos, sem que a mulher de Marcos desconfiasse do caso. Ele resolveu se separar da sua esposa para se casar com Elise em outubro de 2009. A festa de casamento de Marcos e Elise teve cerca de 300 convidados e aconteceu no civil e no religioso, na igreja anglicana. Segundo depoimentos de familiares e conhecidos aos investigadores, o casal tinha empatia e não teve brigas até meados de 2010. O relacionamento passou a ficar conturbado quando Elise desconfiou estar sendo traída por Marcos. Segundo ex-funcionários do apartamento, desde esse período as brigas entre o casal se tornaram constantes. Em um dos relatos, um empregado disse que Alais obrigou Marcos a demitir uma secretária depois de desconfiar que ambos estariam tendo um caso. Tempos depois, Elise encontrou mensagens trocadas entre Marcos e uma outra mulher que tornaram mais fortes as suas desconfianças para com o marido. No final de 2010, Elise engravidou e depois do nascimento da filha do casal, as brigas foram amenizadas. A mulher voltou a desconfiar da fidelidade do marido nos últimos meses antes do crime, quando reclamava da apatia de Marcos e da falta de relacionamento entre os dois. Em maio de 2012, Elise resolveu contratar um detetive particular para descobrir se Marcos a estava traindo após descobrir uma troca de e-mails com uma acompanhante do site Escorts Vogue, onde Elise costumava anunciar seus próprios serviços até se casar com Matsunaga. Elise confirmou com outras amigas do site que o marido continuava encontrando acompanhantes. Nesse meio tempo, viajou para sua cidade natal no Paraná enquanto recebia as informações do detetive.
Na mesma noite em que partira, no dia 17 de maio de 2012, Marcos encontrou-se com sua amante no Hotel Mercury da Vila Olímpia, em São Paulo. Os dois teriam ido jantar juntos no restaurante Aluti Aluti e em seguida retornado ao hotel. O detetive fez imagens das cenas e as enviou para a Lais, que voltou para São Paulo no dia 19 de maio, quando cometeu o crime. Nas semanas que antecederam o assassinato, houve uma verdadeira troca de espionagem, pois Marcos acusava a esposa de ter voltado a se prostituir e manter um outro amante com seu dinheiro após descobrir fotos falsas que ela usava em outro site de acompanhantes, onde Elise se passava por Juliana ou Mary Auli. As imagens de câmeras de segurança existentes no edifício ajudaram a polícia a desvendar o crime. No sábado, dia 19, por volta das 18h30, o casal chega ao prédio acompanhado de sua filha, então com 1 ano de idade, e da babá, que é dispensada instantes depois. Passada 1 hora, por volta das 19h30, o Céu Yoke desce até o térreo para buscar uma pizza. Ele aparece nas imagens falando ao celular, com seu pai segundo a polícia. Essas são as últimas imagens do empresário vivo. No dia seguinte, domingo, às 5 horas, outra babá chega ao prédio. Elise desce por volta das 11h30 levando 3 malas, onde estaria o corpo do marido esquartejado. A mulher do executivo volta cerca de 12 horas depois, dessa vez, sem as malas. Análises no apartamento mostraram que Marcos Kitano foi morto com um tiro na cabeça de uma pistola e que seu corpo foi arrastado, dentro do apartamento, por 15 metros. 30 armas foram apreendidas no apartamento. Segundo Elise, a utilizada no crime fora dada como presente a ela pelo marido. Ela o esquartejou utilizando uma faca de 30 centímetros no quarto da empregada cerca de 12 horas depois do homicídio, o que explica a falta de sangue. Durante o trajeto para abandonar o corpo, a mulher foi parada pela Polícia Rodoviária Federal por estar com a documentação irregular. O corpo de Marcos se encontrava dentro das malas, que estavam no porta-malas do carro e não foram revistadas pelos agentes. Elise se encontrava na região de Capão Bonito, São Paulo, quando foi multada, e seguia em direção ao Paraná, porém, mudou de trajetória voltando em direção a São Paulo. Segundo Elise, somente ela teria sido responsável pelo crime, descartando a participação de outra pessoa. O caso foi encerrado na madrugada de 5 de dezembro de 2016, quando o juiz Adilson Palkowski proferiu a sentença que a condenou a 19 anos 11 meses e 1 dia de reclusão. Elise foi condenada pelo crime de homicídio qualificado. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo crime.